Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 93, versículo 1 e 2. Diz assim o texto sagrado: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo, que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Muitas vezes nós entendemos que fizemos parte do reino de Deus. E aí compreendemos que nosso coração, quando entende as coisas deste reino de Deus, nós começamos a agir de acordo com este reino de Deus. Mas a palavra de Deus, pelos textos que lemos, tanto no Salmo 90, 1 e 2, quanto no Salmo 93, 1 e 2, diz que Deus exerce o poder e o domínio e um governo de uma eternidade a outra eternidade. Não é só nesses textos, mas vários outros textos dizem que ao nosso ver de réis mortais, quando contemplamos a eternidade, é algo para nós totalmente desconhecido, porque somos totalmente limitados ao tempo. Temos tempo para comer, tempo para trabalhar, tempo para dormir, embora não queiramos obedecer os limites do tempo, nós vamos acabar cedendo ao tempo, mais cedo ou mais tarde. E quando se fala de eternidade, isso parece que é algo tão distante. Mas não é que existem duas eternidades, mas dentro do tempo de domínio de Deus de eternidade, existe um tempo, uma seção destinada ao homem, que dividiu isso. Continua o domínio de Deus eterno, assim como sempre foi. E Ele continua no seu trono, governando todas as coisas debaixo desta ação plena do poder que Ele é. Porque o texto mesmo diz: Tu és Deus de eternidade a eternidade. Mas e esse miolo aqui? Também o Senhor, Ele é absolutamente muito maior do que todas estas circunstâncias. Mas a minha pergunta para você é uma só. Você sabe a diferença entre o reino de Deus, que começa numa eternidade e vai até outra, ao reino dos céus, que a palavra de Deus tanto fala para nós? Que reino você faz parte? Do reino de Deus, pastor? Eu faço parte do reino dos céus? Está certa? As duas afirmações. Mas o reino de Deus é um reino intocável. É um reino que corresponde a toda a ação de eternidade. Aquilo que nós não temos o mínimo da consciência do que é fazer parte da eternidade, a não ser do sentimento que temos no nosso coração de que queremos nos encontrar com o Senhor, porque sabemos que fomos forjados uma nova criatura em Cristo. E quando o Espírito Santo veio habitar em nós, Ele colocou em nós a eternidade. A vida eterna, não é? Não é que diz João 16, capítulo 3? E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. A eternidade é o próprio Deus. A vida eterna é a própria ação que emana de graça e de misericórdia sobre nós. Então existe dois reinos: o absoluto de Deus, o reino de Deus, e o reino dos céus. Nos evangelhos de Marcos, Lucas e João, esses três, com exceção de Mateus, eles tratam o reino dos céus e o reino de Deus usando a mesma palavra. Mas no evangelho de Mateus tem uma chave aí. E por que Mateus faz essa diferença? Por que somente Mateus começa a destrinchar e ele faz uma
diferença astronômica entre o reino de Deus e o reino dos céus. Porque Mateus foi escrito para quem? Especificamente para judeus. Mateus, quando escreveu o seu evangelho, ele escreveu dentro de uma mentalidade judaica, para que os judeus entendessem e interagissem de acordo com o quê? Com que os profetas haviam falado a respeito de um reino novo, que começaria com a aparição, o emanar do Messias. Então não foi escrito no conceito de Lucas, que foi escrito para os gentios, nem tampouco no conceito de João, que foi para elucidar o último evangelho, a divindade de Jesus, porque as heresias queriam tirar que Jesus não era Deus. E nem tampouco Marcos, que é um resumo de todas as obras de Jesus, de acordo com uma consciência que fosse revelado também a todos os que estavam dentro da igreja naquele momento. Mas Mateus não. Mateus é escrito minuciosamente e cheio de provas de que o Messias tinha estabelecido um novo reino. Que reino é esse? Que governo é esse? Que ação é essa? Como podemos discernir o reino de Deus do reino dos céus? Qual é a ação disso para a minha vida, para a sua? O que isso vai provocar dentro da ação de Deus, para que possamos entender e perceber o que isso envolve a nós e qual é o tamanho da revelação da graça de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia lá, logicamente, no livro de Mateus, ou melhor, no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 1. Versículo 22. Texto que nós lemos bastante mês passado. Mas é importante que nós comecemos por aqui para chegar aonde toda a ação específica de Mateus possa trazer para nós a revelação do reino. Diz assim, versículo 22 do capítulo 1 de Mateus. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio de quem? Do profeta. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o Deus que tabernaculou-se, o Deus que fez morada entre nós. Por que ele escreveu isso? Nenhum dos outros evangelhos diz, porque assim estava escrito pelos profetas. Versículo 5 do capítulo 2. Também Mateus diz, em Belém da Judeia, vieram perguntar aonde Jesus tinha que nascer. E qual foi a resposta dos escribas? Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio de quem? Do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti me sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. E nós vamos tocando aqui, se você vê, o versículo 15, ele vai dizer, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de quem? Do profeta, do Egito chamei meu filho. Ele vai totalmente trazendo a lucidez de que o Messias era a exemplificação de um novo reino que estabeleceria sobre todas as coisas e ações humanas. Porque o reino de Deus nunca foi abalado pelo reino de Satanás ou pelo pecado do homem. Mas o reino dos céus, ele precisa ser manifestado dentro de um reino onde o pecado dominava. Versículo 23 do mesmo capítulo 2. E foi habitar numa cidade chamada Netzere, Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ou seja, tudo que Mateus está dizendo, e nós vamos andar no capítulo 3, e ele vai dizer a mesma coisa, e o capítulo 4 ele vai colocar as mesmas coisas, cheio de textos e cheio de manifestações proféticas, trazendo a lucidez de que quando o Messias aparecesse, algo novo era e teria que ser experimentado por Israel.
Era algo novo que os judeus precisavam ver. E que se não vissem, este governo viria como uma avalanche por cima de todos aqueles que, mesmo que não crescem, ele seria estabelecido como um reino e como um princípio. Ou seja, o reino dos céus veio para manifestar então a glória específica de Deus. E a manifestação de que esta glória de Deus fosse plena e abundante dentro de um novo povo que estava agora debaixo de uma nova ação de poder. O reino dos céus estabelecido sobre os homens. Capítulo 3 de Mateus, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Já não tinha chegado, o reino eterno, o reino de Deus já estava pronto, irmãos. Mas o reino dos céus, o que diz João Batista? Está próximo. Como é que se entra no reino dos céus, meu querido? Pelo arrependimento. Como é que se usufrui com um homem pecador debaixo de um jugo de pecado? A partir do momento que a palavra começa a dizer: mudem a vida de vocês, transformem o coração de vocês, transformem as atitudes, o reino está próximo de chegar sobre vocês. Por quê? Porque somente um poderia trazer o reino dos céus. É quando algo de eterno deixaria a cunha eterna do reino inabalável de Deus e viria até um reino titica de meia dúzia, agir sobre homens pecadores para que fizesse um reino semelhante aos céus. Por isso que se chama, e é mencionado por Mateus, como o reino dos céus. O céu que desceu à terra. Quem que poderia fazer isso, queridos? Quem que poderia dizer isso? Arrependei-vos, diz o texto, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Por que está próximo? Já não estava presente? Estava, mas ainda não havia se manifestado. Quem não havia se manifestado? Ora, a luz que põe para correr todas as trevas, Jesus ainda estava esperando o tempo de ele aparecer como Messias, mas Israel estava colocando os seus olhos para que pudesse perceber que o reino dos céus que estava próximo, ouviram então a palavra e agora começaram no seu coração a dobrar-se para que este reino aparecesse. Todo o capítulo 5 a 7, Jesus traz uma nova dimensão da realidade deste reino dos céus. Jesus aparece, Jesus se revela, e ele traz todos os aspectos, e eu quero que você entenda bem. Este reino dos céus, que está somente no Evangelho de Mateus, ele se divide em 3 aspectos bem distintos. O primeiro aspecto é o aspecto da realidade, ou seja, a vida coerente da igreja. Está do capítulo 5 até o capítulo 7 do livro de Mateus. Você vai ver que Jesus traz não agora mais uma ação da lei, porque a lei antes dizia o quê? Não roubarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. A lei trazia uma ordenança que o teu coração, querendo ou não roubar, era impedido de fazer. As novas leis do reino dos céus não são assim. Agora o reino dos céus produz uma nova conduta. E o especificar de uma nova conduta é uma mudança intrínseca, interna, que vem referindo-se aos discípulos desde o versículo 3 até o versículo 11, quando ele diz, do 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que manifestação então de bem-aventurança? O reino dos céus é uma qualificação de felicidade, de bem-estar. Porque bem-aventurado significa macários, e macários quer dizer é o feliz dos felizes.
Querido, ele está dizendo, quando Jesus descortinou o Sermão do Monte, ele estava dizendo, o céu, através destas palavras, está tomando forma no coração dos homens, para um reino verdadeiramente humano, mas com o domínio dos céus. Aquilo aonde o pecado estava intrinsecamente governando e dominando o coração dos homens, agora pela nova ordem, pela nova direção, pelo novo conceito estabelecido por Cristo, desmistificando agora uma lei que mata, trazendo agora à consciência uma lei que transforma. Porque senão ele não diria, você é feliz, mas eu não sou feliz porque eu não sou humilde. Lógico, meu filho, se o reino dos céus não for revelado para você, de forma alguma você pode ser bem-aventurado, porque a Bíblia diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É para quem está no reino dos céus, quem não está, chupa dedo. Não pode ter isso. Isso é para quem consegue ver o reino dos céus. E que características mais nós podemos ver para que isso venha verdadeiramente a cumprir na nossa vida? Versículo 17 do capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Veja bem, ele não fala apenas da nominação da lei. Ele diz, eu não vim revogar a lei ou os profetas. Os profetas estão dentro do negócio aí, meu filho. Porque foram os profetas que testificaram que Jesus era o Messias. E foram os profetas que manifestaram que em Jesus o Messias, algo ia ser construído dentro da dinâmica dos homens. Diz o texto, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, ele se refere à lei, obviamente, estava falando da lei lá em cima, aqui os mandamentos, que mandamento é esse, pastor? A lei. Posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo, aonde? No reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande, aonde? No reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos... Veja bem, amado, é no reino dos céus que ele está dizendo. E ele está dizendo que para entrar no reino dos céus, aqui há uma mudança, porque ele começa a dizer de bem-aventurado, vós sois a luz da terra, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E agora ele traz um contexto aqui, um parênteses explicando, então é uma nova ordem, então vai acabar então com a lei? Ora, o apóstolo Paulo mesmo diz, não podemos dizer que a lei é inútil, é inoperante, porque sem a lei jamais teria avultado o pecado sobre nós, é ou não é? Mas porque a lei diz não cobiçarás, então quando eu cobicei, minha consciência foi acusado e aquilo que me servia de bem, me caiu como laço. E eu pequei. Mas Jesus, quando está trazendo aqui a verdade sobre o cumprimento da lei, ele está aprofundando a lei. Ele está colocando uma coisa muito pior, aos nossos olhos, obviamente. Aos olhos de Deus, ele está trazendo uma lei que eram regras a serem cumpridas para um coração que, movido pela presença do reino dos céus, age agora em conformidade com a lei. Não é assim? Eu não preciso guardar o sábado para estar submerso ao desejo da lei, mas se o meu coração responde ao meu Deus todos os dias, então o dia que o Senhor fez, e este dia é hoje, eu vou regozijar e me alegrar neste dia. Isto é características de felizes. Eu passo a semana toda triste, mas no domingo eu estou feliz. Meu filho, você está amarrado numa lei que te mata, e não numa lei que te transforma de dentro para fora. Eu estou feliz todos os dias, porque a palavra diz que aqueles que estão no reino dos céus são bem-aventurados.
e outras cositas más que nós podemos pensar. E Jesus estava dizendo que a lei é transformadora de dentro para fora. Tanto é que ele já vai para o versículo 21 e diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Olha só, o que foi dito lá? Não mate, ponto final. Ah, mas eu penso mal daquele irmão, eu falo ruim dele, eu posso... A lei falava alguma coisa do coração de dentro? Falava? Não. Eu podia chegar perto do cara e dizer: eu te odeio, eu te mato, eu queria que tu morresse. O que acontecia com ele? Nada, a lei diz apenas que eu não poderia puxar um 38 e dar um balaço nele. O resto está sossegado. Ou seja, é uma lei de aparência, não uma lei interna, de consciência, de coração. Agora veja a continuidade. Quem matar estará sujeito a julgamento. 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, raca, estará sujeito ao inferno de fogo. O reino dos céus ficou mais fácil ou mais difícil? Claro que mais difícil, meu filho. Porque o reino é do céu, não é da terra. Se fosse o reino da terra, era fácil. A lei trouxe um povo à obediência para que Deus se revelasse pela obediência do povo. O reino dos céus se manifesta agora não mais pela obediência do povo, mas pela transformação do povo. E aí ele vai falar todo o capítulo 5, 6 e 7, você vai acompanhar isso depois. Mas a primeira parte da realidade, que é a vida coerente, que é esses capítulos. A segunda é a revelação que está intrínseca no capítulo 13. E a terceira parte é a glória manifestada no capítulo 24 e 25. O que está no meio desses capítulos são as ações de Jesus que estavam revelando este reino. Nós vamos, e hoje vamos terminar a nossa mensagem, na revelação. É óbvio que nós vamos chegar em Cristo. Eu não vivo sem Ele. E graças a Deus, o Senhor é o nosso socorro. Mateus capítulo 13. Veja bem, que revelação ele vai trazer para nós agora. A primeira parábola, todo mundo sabe que Jesus falou essa parábola para quem? Diz o versículo 1. Naquele mesmo dia, 13:1 de Mateus, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E o que estava junto com ele? Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia para ouvir ele. Como é que ele falou para a multidão? Parábolas. Por que em parábolas ele falou? Depois ele explica para quem? Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o quê? Os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Você está vendo? O reino dos céus é revelado. Esse povo não vai conseguir ver. Mas o que tinha os apóstolos que conseguiam perceber isso? Eram melhores? Eram piores? Olha o que diz o versículo 12. Pois que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele estava se referindo a quem? Que multidão que reunia para seguir Jesus? Os judeus? Ou não era? Eles seguiam Jesus, Jesus daí afirma, ele estava falando em parábolas, para que aquele povo que seguia Jesus pela sua rejeição, porque não queriam submeter-se à manifestação do Messias Jesus, eles, até o pouco que tinham, que era a lei e o vigor, tudo seria tirado e seria passado para um novo povo, para a ação profunda do reino dos céus. Vamos pensar, o que sobrou para Israel hoje lá? Eles têm Jesus? O que eles têm da lei? Uma lei que mata, que escraviza, que não liberta. E aqueles que receberam o reino dos céus no seu coração, o que usufrui? As bem-aventuranças, a presença, a condução. Ah, pastor, então o reino dos céus é a igreja. Bingo, acertou, meu querido. A manifestação do reino de Deus
no Evangelho de Mateus está dizendo e está trazendo a abertura e a revelação de que a igreja viria. Aquilo que Paulo diz que estava oculto nos tempos e que ninguém sabia. Jesus começou a revelar a igreja, manifestando o reino dos céus todos os tempos, para que os seus discípulos pudessem ser verdadeiramente pedras fundamentais na construção da igreja verdadeira. Se Deus permitir, eu estou terminando um estudo e nós vamos chegar um dia a perceber que este reino dos céus traz para nós consequências. E estas consequências, elas são terríveis. E nós precisamos saber se permanecemos nesse reino ou não. O reino absoluto de Deus é um reino do qual nós não conseguimos exteriorizá-lo, porque ele está acima e é soberano. Mas o reino dos céus, você pode estar no reino dos céus, mas Deus pode tirar você do reino dos céus. Você sabia disso? Aguarde cenas dos próximos capítulos. Segunda parábola, parábola do joio. Novamente Jesus falando no versículo 24. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, que diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E aí ele começa dizendo que ele semeou boa semente, e depois veio outro lá e semeou o quê? O joio. Você sabe que o trigo, na hora da colheita, produz grão que brilha como o ouro. O trigo é a coisa mais linda que se possa ter. É o fruto, lindo de se ver. Mas o joio, você sabe qual é a cor do fruto do joio? É preto. Cheio de pecado, semente miudeira. Está lá plantada junto. Ele diz, o reino dos céus vai ter, Satanás tem acesso a esse reino. E planta um monte de herege e um monte de mentiroso no meio desse reino. Não é o que ele está dizendo aqui? O reino dos céus é semelhante. Lá no reino de Deus, Satanás pode entrar e dizer que ele também governa lá? Pode. O que é soberano o reino de Deus? Satanás nem chega perto, meu filho. Ele só se apresenta quando Deus vem até o reino aqui, e aqui sim ele se manifesta. O reino de Deus é imperceptível, ninguém toca. É absoluto, como o nosso Deus é. Intangível. Não existe expressão na língua que seja as maiores línguas do mundo para dizer o que é a perfeição desse reino. Mas o reino dos céus, ele diz que é um campo que tem semente boa, que produz bem, mas também tem joio, semente ruim. Então o reino dos céus tem dois tipos de pessoas. 31, outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Outra parábola do fermento, 33. Disse-lhes, outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Sabemos que o fermento significa o quê? Pecado, contaminação do mundo. E ele está dizendo que é semelhante a uma mulher que quando faz o pão pega um pouquinho de fermento e coloca dentro dessa massa, e essa massa é o quê? Toda contaminada. O reino dos céus é assim, é ou não é? O reino de Deus é assim? Você está conseguindo fazer a definição e a diferença? O reino de Deus é assim? O diabo pode entrar lá e fazer o que quer? Pode? Não. O reino dos céus é semelhante a isso. A contaminação pode ir lá e pode corromper, diz, levando toda a massa à perdição. Quantas vezes nós vimos igrejas que por causa de um ovo podre, de um pastor meia boca, a igreja toda vai de ralo afora? É verdade ou é mentira, irmãos? Então por isso Cristo tem que ser exaltado. Porque se depender do pastor Silas, o ralo já se abre aqui já. É Cristo que tem que ser nomeado nessa igreja. E eu vou ficar rouco de falar de Cristo, porque Ele é a minha paixão, Ele é o sustentáculo da verdade, e Ele é a revelação do reino dos céus sobre as nossas vidas. E essa glória, ninguém pode tirar de nós. Um reino perceptível por nós. Até aqui, ele vai falando todas as características para
aquele povo lá, para as multidões que estavam. Mas, olha só, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Você sabe o que significa esse texto, querido? Ontem, quando o Yuri me abençoou, cuidando do meu filho na tarde, que a Janice estava aqui com as amigas, eu estava em casa em oração. E quando o Espírito traz a revelação da palavra de Deus, algo tremendamente trouxe uma luz no meu espírito. E me alegrei e regozijei com o Senhor. E quero partilhar com você nessa noite. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Você sabe quem é esse tesouro? É a igreja. Algo que Satanás contaminou. Algo que o inferno descaracterizou. Porque todos os tempos do começo Deus disse que eu e você sou uma menina dos olhos da criação. Deus não fez esse mundo para macaco. Deus não fez esse mundo para cachorro. Deus não preparou água para que você sacie a sede de qualquer outro bicho, animal ou anjo. Mas Deus preparou tudo que nós temos ao nosso redor, por amor à sua igreja, ao seu tesouro, à sua preciosidade. E quando tudo estava um caos, o texto sagrado diz que, em referência a Jesus, ele se coloca como o Senhor deste novo empreendimento. E diz o texto, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Quem é que estava oculto? A igreja. Um tesouro que ninguém viu. Um tesouro que ninguém queria. Um tesouro que até nós mesmos humanos nos consideramos como um trapo, uma imundícia. Mas em Cristo a nossa sorte foi restaurada. Em Cristo, aquilo que estava perdido e oculto foi revelado como uma ação triunfal de Deus. Não para que sejamos os maiorais, mas para que saibamos servir ao nosso Deus de todo o nosso coração. Diz mais, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Esse é Jesus, que veio se revelar aqui, e se escondeu sim, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem, e compra aquele campo. Sabe o que o texto quer dizer aqui? A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. O mesmo verbo que diz que Jesus se despiu de toda a sua glória, é o mesmo verbo que diz aqui nesse texto, que ele foi e vendeu tudo que tinha. Sabe por que Jesus vendeu tudo que tinha? Sabe por que Jesus entregou sua glória, entregou o seu corpo, entregou toda a sua ação? Sabe por quê, meu querido e amado? Por amor a mim e a você. A igreja se revela quando Jesus diz, este tesouro. Foi então aquele homem, vendeu tudo que possuía, trouxe então agora o valor e comprou aquele tesouro e se alegrou com o tesouro que tinha. A palavra do Senhor diz, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, restauração da igreja, e se alegrará. Nós somos dignos desse Senhor, irmãos. Nós somos dignos deste que foi morto. Nossas atitudes têm verdadeiramente sido atitudes de um coração apaixonado e que se transborda cada dia mais diante do Senhor. Ou nossas atitudes são atitudes de uma lei tacanha, que diz que você é crente porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não faço isso, porque eu não isso, porque eu não isso. Ou você é herdeiro de um reino dos céus, aonde nada é um julgo, mas é uma liberdade plena da vida de Jesus em você. Aonde uma vida que foi custo alto, e a Bíblia diz que ele pagou um alto preço. E quando Jesus fala de si mesmo por parábolas, ele diz no versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um negócio, a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor,
vende tudo o que possui e a compra. Lá em Apocalipse 22, nós vimos bem que a pérola são os apóstolos. E ele estava se referindo aos discípulos que estavam próximo dele nesse momento. E a pérola é fruto do quê? Jesus se colocou aqui como uma ostra, dentro da profundeza do mar, que é a contaminação do pecado e do mundo. E vocês sabem que dentro do conceito teológico, o mar é onde há força, aonde os espíritos malignos descansam, aonde ali há um lugar verdadeiramente de domínio maligno. Todas as vezes que Deus se refere a mar, é um lugar satânico. E então, neste domínio do pecado, entra uma ostra. Essa ostra se chama Jesus Cristo. E quando ele está lá, no meio daquele pecado, abre então aquela ostra e entra um grão. Você sabe o quê? De areia. E aquele grão de areia, quando entra na ostra, começa a ferir a ostra. Quando esse grão de areia machuca a ostra, esta ostra lança sobre este grão de areia enzimas que somente ela tem. Nenhum mais outro ser tem. Somente ela tem. E estas enzimas transformam aquele grão de areia numa pérola. Jesus estava dizendo aqui, o reino dos céus é eu que vou vir como uma ostra neste mundo de pecado. Serei ofendido, serei machucado, mas as afrontas, o machucar, aquilo que me destruiu, vai fazer com que saia vida de mim. E nós que somos bolas, nós que somos migalhas de areia, seremos transformados em pérolas preciosas. E eu já ouvi que se pegarem os estudiosos e quebrarem uma pérola todinha, no meio da pérola, jamais se encontrará o grão da areia. Por quê? Porque quando Jesus modifica, ele não deixa resquícios, ele transforma por dentro e por fora. E nenhuma pérola seria resistente o suficiente se ela não fosse transformada no seu âmago, na profundidade dela. Por isso o Senhor Jesus traz para nós, dizendo que o reino dos céus é a manifestação de algo extremamente doloroso e valoroso. Quem passou por tudo isso, queridos? O nosso Senhor. Quem que ele já estava revelando nas Escrituras? A igreja. O reino dos céus estabelecido para mim e para você. Ficamos nessa noite no quesito revelação, para que possamos entrar na glória de Jesus e na sua manifestação. Para que possamos entender que fomos transportados pela obra da cruz a um reino dos céus que se manifesta na conduta das nossas vidas, pelo que foi determinado em Mateus 5, 6 e 7, nesses capítulos. E agora possamos, então, perceber o que significa fazer parte do reino dos céus. E aonde vamos chegar? Fazendo parte do reino dos céus. Qual a responsabilidade nossa de fazermos parte do reino dos céus? Você quer fazer parte do reino de Deus? Não tem outro caminho. Assim como as parábolas revelaram. Cristo é o único que pode transformar o nosso mundo de pecado. Porque ele já levou o nosso sofrimento e transformar as nossas vidas em verdadeiras pérolas que são aprazíveis e agradáveis ao Senhor. E você sabe o que mais? Diz lá em Apocalipse 22. Se não me engano é 24. Pérolas é a construção dos muros da nova cidade, da nova Jerusalém. Manifestada aqui, sim, por Jesus aos apóstolos que o seguiam, mas foi estendida a todos os seguidores e todos os discípulos que seguem este Senhor. Como? Acreditando que a obra da cruz nos é suficiente. Acreditando que o Jesus que ressuscitou tem vida para transformar totalmente a nossa vida, com um poder que emana da graça e da misericórdia que vem do céu. Você faz parte do reino dos céus? Você está permanecendo no reino dos céus? Será que você já não saiu do reino dos céus? Eu já aceitei Jesus, pastor. Eu já me converti. Querido. Fazer parte do reino dos céus tem consequências. E essas consequências, ela é um desdobramento da nossa vida. Da prática daqueles que cumprem. Não a lei
determinada por mandamentos que dilaceram, mas pela lei que transforma de dentro para fora. Por isso o Senhor Jesus disse: ouviu o que foi dito, eu porém vos digo. Ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Foram ditas muitas coisas para você, mas quem sabe hoje o Senhor Jesus está te dizendo a verdade, e o Espírito possa descortinar o teu coração, e você possa ver a beleza do amor de Cristo derramado sobre a sua vida. E você possa crer nesse Jesus, e se alegrar nele. Então o reino dos céus fará parte de nós, e nós seremos chamados de bem-aventurados. Bem-vindo ao reino dos céus, porque isso é verdadeiramente a casa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Oculta sim, mas em todo o tempo sendo revelada por Jesus aos seus discípulos.